Ontem eu vi a Deus. Calma, não tô louco. Também não tô falando sinceramente do meu tempo com Deus. Ainda foi incrível. Ontem minha mãe e meu irmão vieram de Bauru, interior de São Paulo, e a gente foi, junto com a minha esposa, numa exposição de Michelangelo, que está tendo lá na Lapa. E lá a gente viu vários quadros, afrescos da Capela Sistina. Não de verdade, obviamente, é uma representação. Mas foi incrível ver esses afrescos, porque eles contam histórias da Bíblia. Michelangelo, ele pintou com muita dedicação. E é muito interessante, até recomendo quem quiser ver. E algo que eu percebi, o guia estava explicando, era que naquela época de Michelangelo, por que ele fez todos esses afrescos, né? Contando a história do Gênesis, a história dos profetas, a história dos apóstolos. Por que ele fez isso lá na Capela Sistina? Ele fez porque as pessoas não tinham acesso à Bíblia naquela época. Poucas pessoas tinham contato com a Bíblia. Na verdade, poucas pessoas sabiam ler de verdade. E tinha a Bíblia só em latim, então pessoas tinham dificuldade de ter acesso à Bíblia. E aí os pintores naquela época, eles faziam esses desenhos para as pessoas entenderem as histórias da Bíblia. Então todo o esforço deles era para retratar com o máximo de detalhe cada detalhe do Gênesis, da criação, da Arca de Noé, ou da vida dos apóstolos, dos reis, dos profetas. E foi muito incrível que eu pude ver ali o Deus como um senhor grisalho, barbudo, não? Tentando encostar no dedo de Adão assim, com toda a dedicação, e Adão só fazendo isso, né? Mostrando, né, a preguiça de Adão. Então é muito legal ver os detalhes que Michelangelo viu, na imaginação que ele teve ao ver os relatos da Bíblia. Mas por que eu estou falando de ver a Deus? Porque esse vai ser o tema de hoje, amém? Sejam bem-vindos, para quem não me conhece, meu nome é Caio, e você está no reino de Deus, amém? Aqui é a família, nós amamos a Deus de todo o coração. E nós temos o alvo de ver a Deus. Ver a Deus por meio de nossa fé, amém? Título de hoje, vimos o Senhor. Vimos o Senhor. Podemos ver o Senhor hoje. Não fisicamente, mas ver por meio da fé. Quando a gente tem fé, a gente acredita tanto que a gente visualiza, amém? E hoje nós vamos aprender como ver a Deus, como gerar fé nos nossos corações e das pessoas. Vocês estão animados para ver a Deus? Vimos ao Senhor. Vamos lá para João capítulo 20. Vamos ver a história de Tomé. Tomé era um dos 12 apóstolos e Tomé tinha problema com incredulidade. Ele duvidou que Jesus tivesse ressuscitado dos mortos quando os outros apóstolos falaram que viram ao Senhor. E hoje nós vamos aprender com Tomé como ter fé verdadeira na ressurreição de Jesus, ainda que você não tenha visto com seus olhos. Então vamos para João capítulo 20, versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor! Mas ele disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: por que você viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Aqui nós temos Tomé, chamado Dídimo. Ele não estava com os outros apóstolos quando Jesus apareceu ressurreto para eles. E depois, esses mesmos apóstolos chegaram para Tomé e trouxeram as boas novas. Nós vimos o Senhor ressurreto. Mas Tomé estava incrédulo. Se eu não vir as marcas dos pregos na sua mão,
se eu não vir a ferida do seu lado e tocar nelas, eu não crerei, não acreditarei nisso. Uma semana depois, de novo estavam reunidos os apóstolos, mas dessa vez Tomé estava com eles. E aí Jesus se pôs no meio deles, ainda que as portas estavam trancadas, e Jesus disse: Pai seja com vocês. Tomé, vem cá. E Tomé não estava acreditando ainda, mesmo vendo Jesus. Veja as marcas dos pregos no meu punho, nas minhas mãos. Veja a marca da ferida, da lança que me perfurou. Coloque o dedo aqui. Pare de duvidar e creia. E Tomé viu as marcas, ele tocou em Jesus e ele disse: Senhor Deus e Deus meu. Ele acreditou finalmente que Jesus tinha ressuscitado. Mas Jesus diz: você creu porque você tocou em mim, porque você me viu. Felizes aqueles que não me viram, aqueles que não me tocaram, mas creram. E aqui ele se refere a quem? Se refere aos cegos que ele curou. Os cegos que Jesus curou em seu ministério não viram Jesus, mas creram e foram curados da cegueira. Tomé estava cego espiritualmente aqui, mas Jesus toca no coração dele, mostra evidências que ele ressuscitou e ele creu. E hoje nós somos como esses cegos, a gente não vê Jesus, a gente não toca Jesus, mas nós podemos fazer isso por meio de nossa fé. Felizes nós que não vimos ele, mas cremos, sem precisar de evidências além da Bíblia, amém? E o próprio livro de João termina fala que, olha, eu relatei aqui alguns milagres de Jesus, mas tem muitos outros. Se fossem escritos, não caberia nem no pendrive, não caberia no Google Drive. É muito milagre. Mas esses aqui foram registrados de maneira que vocês creiam. E crendo tenham vida no nome de Jesus, amém? Amém. Então a palavra de Deus diz aqui que ela é suficiente para a gente crer. Que incrível. Hoje nós vamos ver 4 coisas que Tomé fez para poder crer em Jesus. Eu já vou dar os 4 pontos. Primeiro ponto: esteja sempre com discípulos. Tomé não estava com Jesus, não estava com os discípulos e por isso não estava com Jesus, não viu Jesus, não creu. Mas depois, na semana seguinte, quando ele estava com os discípulos, aí sim ele viu Jesus. Então essa foi a primeira coisa que Tomé precisou fazer para crer em Jesus. Segundo ponto: veja as marcas dos pregos. Então a segunda coisa que Tomé precisou fazer para crer era conferir as marcas dos pregos na cruz. Terceiro ponto: toque onde estavam os pregos. E não só viu, ele tocou na marca que tinha na cicatriz da mão de Jesus. E quarto ponto: ponha a mão em seu lado. Foi o último passo de fé que ele precisou, colocar a mão na costela de Jesus para sentir a marca da lança que o tinha perfurado. Quando ele fez essas 4 coisas, ele finalmente creu em Jesus. Mas como isso se aplica a nós? O que significa o prego? Já para pensar nisso? Os pregos de Jesus na cruz, eles têm algum significado espiritual? Qual seria? E a marca da lança do lado, tem algum significado espiritual? Hoje nós vamos ver que sim, tem. E se a gente aplica os dias de hoje, isso vai dar fé pra gente, amém? Então vamos para o primeiro ponto. Já anunciado: esteja sempre com discípulos. Então a gente viu aqui, empiricamente, que o que levou Tomé a não crer foi faltar o culto. Ele não estava no convívio. Os discípulos estavam juntos no domingo, foi o mesmo dia da ressurreição. E por ele perder o culto, ele não viu Jesus. Quando você falta nos cultos, você não vê Jesus, você pode ficar sentado. E aí na semana seguinte, mostrando que tinham cultos semanais no domingo, amém? Eles estavam juntos, dessa vez Tomé não faltou. Ele foi, dessa vez ele viu Jesus, e mais importante, ele creu, amém? Mas por enquanto é muito empírico, a gente está vendo uma narrativa e tirando conclusões. Mas vamos ver uma doutrina específica que fala disso. Vamos para Hebreus capítulo 3, versículo 12. Vamos, Caio. Vamos lá, Caio. Vamos, Caio. Hebreus 3, 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo.
Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui a Bíblia diz, o autor de Hebreus diz, cuidado, é um alerta. Que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, que nenhum de vocês tenha coração incrédulo, que se afaste do Deus vivo. E como fazer isso? Como não ficar com falta de fé? Como não ter fé? A Bíblia diz aqui, encorajem-se uns aos outros. Então o encorajamento diário, ou seja, o tempo que se chama hoje, ele é necessário para que a gente possa ter fé, amém? Então aqui diz, se nós estamos em contato diário com os discípulos, por meio do evangelismo, por meio dos nossos bate-papos, por meio das saídas, por meio de tempos de discipulado, por meio das reuniões de meio de semana, por meio do staff de sábado, por meio do culto de domingo, por meio do devocional de sexta, se você está em contato diário, isso previne você de ter um coração incrédulo. Mas se você não tem contato diário, você tende a ficar endurecido pelo engano do pecado. Então a Bíblia não só incentiva, ela desafia a gente, alerta, fala, cuidado. Desafia a gente a estarmos sempre em união, amém? E como é incrível a gente poder estar unido. Ver o amor do reino, estar junto, fazer coisas juntos. Até coisas divertidas também. Então é muito importante, irmãos, a gente ter encorajamento mútuo diário. Mas qual que é a forma prática de se encorajar? Porque você pode encorajar por WhatsApp, não é verdade? Você pode mandar um texto, você pode, enfim, tá distante. E mesmo assim, por meio da tecnologia, conversar com os irmãos. Mas vamos ver uma escritura que mostra a importância de se encorajar fisicamente presente. Vamos para Hebreus capítulo 10, versículo 25. Pega, irmão. Vamos, Caio. Hebreus 10, 25. Cai. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aqui a Bíblia fala para a gente se encorajar mutuamente. Mas como fazer isso? Não deixando de unir-nos como igreja. Porque quando a gente se une como igreja, você está juntando os membros de um corpo. Qual corpo? O corpo de Cristo. E quando os membros estão juntos, aí a cabeça pode comandar o corpo como um todo, amém? Amém. Chama corpo de corporação. São muitas pessoas unidas com uma só mentalidade, amém? Então a Bíblia fala, se a gente deixa de unir-nos como igreja, a gente fica desencorajado. A gente perde a fé, como a gente viu em Hebreus 3. E é o mesmo contexto aqui. Então é impossível a gente ter fé em Deus se a gente não estiver vindo nos cultos. Você não pode ser um discípulo sozinho. Você consegue ser um discípulo se estiver com outros discípulos, amém? E essa é uma convicção que a gente tem que ter. No passado, no primeiro século, os discípulos se uniam diariamente. Eles tinham culto todos os dias. Hoje em dia, por causa da mudança dos hábitos, a gente não consegue ter cultos todos os dias. Mas eu vou falar para você, a gente pode estar junto, fazendo as atividades de um discípulo, amém? Como compartilhar a fé e ter saídas. Então eu quero animar você a fazer. Não usa só o culto para estar com os discípulos. Procura todos os dias ver pelo menos um discípulo. Boa, prega. Mesmo que você trabalha muito, estuda, tenta em algum momento estar com um discípulo, amém? Porque isso ajuda a gente, previne a gente de ter um coração endurecido. E o problema do coração endurecido é que você começa a perder a fé e você nem percebe. Por quê? Porque fala que é o engano do pecado que nos cega. Como Tomé, ele não estava junto com os discípulos e por isso ele foi endurecido pelo engano do pecado e ficou incrédulo. E alguém que me inspira muito é um discípulo que foi batizado no workshop, que é o Caio D. O Caio D faz engenharia mecânica na Poli, na USP. E olha que incrível, ele gosta muito de esporte também. Ele joga basquete, xadrez e também judô. Ele luta judô. E ele tinha aula de judô de graça lá no clube em Pinheiros. Mas quais eram os dias e horários? Quarta às 8 horas da noite, sexta às 8 horas da noite e domingo às 10 da manhã.
Aí no estudo com ele, eu olhei pra ele e falei, nossa, sensacional, é a perfeita prova para ele. Por quê? Porque esses horários, esses dias, são exatamente os momentos que a gente tem cultos, amém? É o culto de domingo, o culto de meio de semana e o devocional. E o desafio dele era sacrificar a esse judô para priorizar a Deus. Porque a Bíblia fala que você só vê Jesus se você estiver nas reuniões da igreja. E aí a gente usou o princípio de Abraão. Deus chegou para Abraão e falou assim, o que você mais ama aqui na terra? Ah, eu amo minha família, minha esposa, meu filho Isaac. Eu esperei 100 anos para ter ele, foi um milagre. Foi difícil, mas o Senhor me abençoou. Depois de 25 anos de promessa, eu nunca esmoreci. E aqui está meu filho Isaac. E ele vai ser pai de uma geração muito numerosa, porque o Senhor prometeu. Ok. Então vai lá e sacrifica o seu filho que você tentou. Sacrifica seu Isaac. E Abraão, nossa. Mas peraí, o Senhor prometeu que ele vai ser pai. Então, ele vai ressuscitar dos mortos. Legal, eu vou sacrificar. E ele foi lá, estava na postura para poder esfaquear o seu filho como se fosse um cordeiro. E aí Deus falou, não, pare, não precisa mais. Agora eu sei que você me teme e que você me ama e me obedece. E não negou o seu maior amor na terra, que é seu filho. Então, não precisa matar ele, ele vai continuar vivo. E Abraão ficou muito feliz. E o Caiudê tinha um Isaac, que era o judô. Ele ama muito o judô. E é de graça. Como é que ele vai se livrar de uma oportunidade tão boa, dada por Deus para ele? E aí, ele olhou para essa escritura de Abraão e ele pensou, nossa, se eu sacrificar esse curso, Deus pode me dar outro, em outros dias. E ele creu nisso. E olha só, ele estava tendo dificuldade, estava indo sexta e domingo, mas tinha dificuldade de ir quarta-feira. E eu tive esse tempo com ele e falei, olha, a Bíblia fala, se alguém te chama para caminhar uma milha, vá com ele 2. Então você já caminhou uma milha, você já deu o primeiro passo, já veio 2 dias, falta você vir quarta também. E ele teve fé, ele veio quarta, essa última quarta, e não só isso deu tanta fé por ele estar com o grupo, que na sexta-feira no devocional, naquele dia, ele foi o líder da campanha Siga o Líder. E ele desafiou todo mundo no bate-papo dele a trazer o visitante no devocional. E ele mesmo trouxe 2 visitantes no devocional, amém? Os dias que vão ter, tem uma vez no mês, então nesse próximo sábado não vai ter, porque vai ter o staff internacional, mas nos outros sábados vai ter, eu quero chamar aqui a estar presente, amém? Porque quando a gente está junto, a gente tem mais força, e aquela coisa que você anunciou, Deus pode trazer de volta de uma vez que você nunca esperava, amém? E Judas, Tomé fez isso e ele creu em Jesus, porque ele estava junto na segunda semana com os discípulos. Mas não foi suficiente. Não foi suficiente ele estar junto, porque Jesus apareceu e ele ainda assim não criou. Precisou de mais 3 coisas. A segunda coisa que ele precisou o que é o prego? Por que Jesus foi pregado? Qual é a interpretação espiritual do prego? Ela está em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Vamos, Caio. Vamos, Caio. O que tem a ver o prego? Será que foi
mera crucificação, fazer parte do processo, ou tem um sentido profundo nesse prego? Colossenses 2:9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então aqui começa falando que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que significa isso? Que no corpo de Cristo, corpo físico, habitava o Espírito Santo, amém? Mas não só isso. Na corporação de Cristo, que é a igreja, também habita o Espírito. Ou seja, o Espírito não está só dentro da gente, está entre nós, amém? Porque juntos nós somos o corpo. E ele é o cabeça, Jesus é o cabeça. Versículo 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Explicando aqui, então Jesus ele compara a circuncisão com o arrependimento, com vencer o pecado. Por quê? O que é a circuncisão? Os judeus tinham o procedimento de remover o prepúcio, a parte do prepúcio do bebê, da criança, do menino, de 8 dias de vida. Então, o que seria espiritualmente a circuncisão do espírito operada no coração? Não é a remoção de parte do seu corpo, mas a remoção da carnalidade, a remoção do pecado e a sua nova vida de justiça contra o pecado. Versículo 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia fala, o mesmo poder que ressuscitou Jesus fisicamente e espiritualmente dos mortos, é o mesmo poder que ressuscita você da morte do pecado no momento que você é batizado. E por meio da fé nesse poder, você é ressuscitado para uma vida nova. E você remove a carnalidade do pecado. Você sai da incircuncisão da carne e entra para uma nova vida no reino de Deus, amém? Amém. Isso é muito animador. Amém. Mas olha a continuação, versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aqui a Bíblia fala, antigamente, a sua vida antes de ser discípulo, você estava morto em seu pecado. Você não tinha esperança, você não tinha como fugir daquela escravidão. Vício em impureza, pornografia, masturbação, egoísmo, inveja, ciúmes, avareza, materialismo, preguiça, gula. Você não conseguia vencer por você mesmo. Você estava incircunciso no seu coração. Mas aí quando você decidiu estudar a Bíblia, quando você decidiu se arrepender, quando você foi batizado, agora você tem uma nova vida. Agora você tem o poder de Deus que pode te livrar dos pecados. E não só isso, fala aqui, todas as transgressões são perdoadas. Não só você consegue ver uma vida de justiça, mas as antigas transgressões foram esquecidas. E as futuras também. E isso acontece no batismo. E fala aqui que a escrita de dívida, ela é pregada junto com Jesus na cruz. Então o que é o símbolo do prego? É essa escrita de dívida. Imagina o céu, Deus tem lá o céu mesmo, a nuvem, e ele escreveu os seus pecados ali. Tem uma escrita de dívidas, tem um livro com todas as suas más obras. E quando você se batiza, o que Deus faz? No momento que Jesus foi crucificado, Deus pregou, junto com a mão de Cristo, todos os seus pecados. Está tudo apagado, tudo cancelado. Você não tem mais pecado diante de Deus. E essa é a nossa notícia animadora. Não é que Jesus morreu na cruz. Isso aí deve levar a gente a ficar contrito. A boa notícia é que ele ressuscitou dos mortos, amém? Amém? E por isso nós podemos triunfar com ele. E alguém que me inspira muito nesse ponto é o Davi. Davi que é bem-vindo hoje, amém? Poderoso. O Davi tem quase um mês como discípulo.
E ele sozinho, olha só, ele tem crescido tanto que sozinho essa semana ele estava compartilhando a fé na AMB. E na AMB estava faltando mulheres para estar com ele chamou uma menina, e a menina decidiu estudar a Bíblia, mas não tinha nenhuma universitária, não tinha ninguém, porque o pessoal estava trabalhando, era no horário 4 da tarde. E aí ele colocou no grupo, e a Laudenice aceitou vir para ajudar ele, amém? E mesmo eu não estando presente para ajudar ele a fazer o primeiro estudo, ele não quis me esperar. Ele só foi lá e fez, amém? Ele tomou responsabilidade. Fez o estudo com a menina. Você pode perguntar para lá, foi um estudo incrível, amém? Não só isso, olha o coração do Davi. Ele recebeu uma proposta, uma oportunidade de fazer o curso que ele está fazendo, que é cinema, em outra cidade do interior. E ele poderia ir. Porque é de graça, foi uma universidade federal, a Federal de São Carlos. Uau. Ele passou, ele poderia ir ao cinema. Só que ele pensou assim, nossa, eu sou muito jovem discípulo. Eu quero crescer mais. Então eu acho que compensa mais eu estar aqui pelo reino de Deus, para poder crescer mais. E aí depois, quando eu souber fazer os princípios básicos, quando eu estiver mais maduro, aí sim eu posso ir para outro lugar. Mas agora eu sou um bebê, eu preciso crescer na fé, amém? Eu vejo Davi, eu olho para ele, eu vejo as marcas do prego de Jesus. Por quê? Porque tinha algo que prendia ele, que era o pecado. Isso escravizava ele, mas agora não tem mais prego, agora é só marca. Porque agora ele foi liberto do prego, amém? Ele foi liberto dessa escravidão. A escrita de dívidas acabou. Então, quando um visitante, quando uma pessoa do mundo, uma pessoa que não crê em Deus, chega e vê essas marcas nos discípulos, ou seja, vê mudanças, vê pessoas transformando suas vidas, fazendo coisas radicais como essa que eu mencionei do Davi, tendo tempo com Deus incrível, muito animada, mostrando amor, não se mostra no mundo. A pessoa vê essas marcas e ela pensa, nossa, aqui é o reino de Deus, agora eu tenho fé, eu quero fazer o mesmo, eu quero ser um discípulo de Jesus, eu quero me libertar desse prego que me prende. Então eu quero animar cada um aqui, quero desafiar cada um a mostrar mudança para o mundo, amém? No seu trabalho, qual é a sua reputação? As pessoas veem você preso pelo pecado ou veem você liberto? Uau. Exalando o aroma de Cristo. Na sua família, como é que é você? Nas seus afazeres de casa, nas suas louças, sua cama, como é que está a sua cama? Você arruma a sua cama? Você ajuda seus familiares com os afazeres? E na escola, você é um bom aluno, você senta na primeira fila, você faz perguntas para o professor. Eu vejo isso, quando você faz perguntas, ele até aumenta a sua nota, não é verdade? É verdade. E para os seus colegas, quando você vai analisar seus colegas, você mostra que você é estudioso. Vamos lá, Caio. Você tira boas notas e procura ajudar seus amigos, não fica só egoísta, orgulhoso, arrogante. Como é que é você na sua sala de aula? Então para pensar, como é a sua reputação com as pessoas de fora? Muito bom, Caio. Porque se você está sendo um mau aluno, e você vai chamar alguém para estudar a Bíblia, ou um mau funcionário, você vai chamar o seu colega para estudar a Bíblia, ou um mau filho, como é que você vai chamar os seus pais para estudar a Bíblia? E você não é um exemplo. Nossa, então, se você tira notas vermelhas e eu começar a buscar o reino, então eu vou começar a ir mal na faculdade. E não é assim, irmão. A gente precisa ser luz em todos os aspectos da nossa vida, amém? Então se a gente mostra a marca da nossa mudança, aí as pessoas vão ver a Jesus. Amém. E é isso que Tomé viu quando Jesus se uniu com eles. Terceiro ponto, toque onde estavam os pregos. Então não adianta só ver, as pessoas precisam tocar também. Uau. Tomé precisou tocar na marca do prego. O que isso quer dizer? Quando Jesus teve a ferida por causa do prego de 18 centímetros que pregou ele na cruz, ele morreu, depois disso ele ressuscitou dos mortos. E é interessante, o milagre da ressurreição foi incrível. Nunca aconteceu um milagre tão incrível quanto a ressurreição de Jesus, verdade? Mas olha que interessante, a ferida não se cicatrizou. Ele continuou com aquela marca. E ele falou para Tomé, venha e toque. Isso dá muita aflição, né? Imagina, você está com uma ferida aberta, e fala para a pessoa tocar em você. É tanta aflição para a pessoa que tem a ferida, quanto a pessoa que vai tocar. Porque é uma ferida exposta. Imagina isso, é um buraco que você tem na sua pele.
Mas qual que é o ponto? Jesus não sentia mais dor. Ele tinha ferida, mas ele não tinha mais dor. E quando a gente pensa no corpo de Cristo na igreja, a gente precisa ver isso nos discípulos também. Sim. Porque se você é batizado, você tem Jesus morando em você. Então você vai carregar a marca dele também. Quais são as marcas dos pregos na nossa vida? São os nossos traumas. Nós temos feridas da nossa vida antiga, antes da gente se batizar. E mesmo batizando, mesmo citando, como Jesus citou, ainda a marca continua. A marca ela não vai embora, ela permanece, não cicatriza. Eu falo com os irmãos, e muitos irmãos que lutam com impureza, e vencem porque são discípulos também, mas eles lutam com impureza, por quê? Porque dá uma impressão que é impossível apagar da mente as imagens que ele via quando tinha pornografia ou imoralidade sexual. Essas imagens, elas vêm à tona e a pessoa tem dificuldade de lidar com isso. E os homens têm uma tentação maior nessa área. Por quê? Porque são marcas. São marcas do passado. E Jesus, Deus, Ele permite que você carregue essa marca, não para você ficar ferido, mas para que pessoas toquem em você, pessoas ajudem você por meio das Escrituras, e você lembre, nossa, eu caí por causa disso, mas eu me levantei por meio de Deus. Amém. Paulo tinha espinho na carne. Paulo tinha um mensageiro de Satanás que o atormentava. E ele rogava, Deus, me livra disso. Mas Deus falou, não, você vai ter essa marca. Você vai ter essa dificuldade no passado. Por quê? Porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então é bom a gente carregar essas feridas do passado, irmãos, porque faz a gente lembrar. Um lembrete é uma marca, e marca faz a gente lembrar, não é assim? Você vê a marca do McDonald's, você vê o McDonald's. Você vê a marca da Coca-Cola, de dá sede, não é assim? Você vê a marca do seu time, o coração já bate mais forte, né? E é assim a marca de Cristo também. A marca da nossa vida, a gente olha para onde a gente estava, para onde a gente está indo agora, para o céu, amém? E a gente pensa, nossa, quanto que eu cresci? E quanto que eu posso crescer até chegar um dia no céu? Então é bom, irmãos, a gente carregar essas marcas do passado. E tem muitas coisas que são difíceis no nosso passado. É interessante, muitos discípulos aqui gostam de festa. Quem gosta de festa? Quem gosta de dançar? Discípulo ama festa, amém? Somente o Vini, amém? Ama dançar. Então presta atenção como é o ânimo dele dançando. Mas, imagina só, você está lá dançando e pisa no pé de alguém. Já aconteceu? Ou pisa no seu pé? E aí, você pisou no pé da pessoa e ela grita desesperada! Meu Deus, Senhor! E você, nossa, perdão, foi sem querer, mas menos. Foi de leve. Então pode ser leve, mas aí a pessoa, ela tira o sapato e você vê uma grande ferida. E aí você pensa, nossa, perdão, eu não sabia que você estava com tanta dor. Eu não sabia que você tinha essa ferida. Muito bom, cara. Se fosse normal, se eu pisasse desse jeito que eu pisei, não feriria. Mas como você tem essa marca do passado, esse trauma, a dor, ela realmente é maior. Qual que é o ponto, irmãos? Quando a gente está estudando a Bíblia com as pessoas, está discipulando, pessoas têm feridas. Tem feridas. Tem marcas do passado. Nós precisamos ter tato, ter sensibilidade para, sim, lidar com essas feridas. Você nunca vai conseguir curar uma ferida sem tocar ela. Você precisa passar uma atadura, você precisa passar uma pomada, tem que tocar. Mas a gente tem que fazer isso com sensibilidade. Porque se for muito duro, vai doer mais ainda na pessoa. Pensa se fosse com você. Você está com uma dor terrível, certamente todo mundo já sentiu dor, e alguém vai tocar em você e vai doer. O que você quer que façam? Que vão com amor, mas que tratem o problema, senão vira uma infecção. Não é assim? E o pecado é a mesma coisa. Nós temos as feridas do passado e a gente tem que ter sabedoria. Uma ferida minha que eu quero compartilhar com vocês, algo que aconteceu comigo quando eu me batizei, olha isso. E que me ensinou algo muito profundo. Hoje eu tenho dor por isso, mas isso me anima a fazer coisas para Deus. Quando eu me batizei, no dia 27 de junho de 2013, eu estava muito urgente. Era uma quinta-feira, eu não quis esperar até domingo, eu quis me batizar, amém? Eu estava com muito ainda. E aí no caminho eu encontrei meu colega do mestrado de física, o nome dele é Edmilson. E ele estava sentado
ali na entrada do metrô Butantã, estava saindo da USP, e eu ia batizar na casa do Renato, que era na Zona Leste, ia atravessar o mundo. Olha, isso mostra que eu estava animado, hein? Da região oeste para leste. Aí, eu encontrei ele e falei, nossa, Edmilson, por que você está aí sentado? Ah, estou pensando na vida. Eu sabia que ele estava triste, porque eu convivia com ele dias. E eu vi a oportunidade de compartilhar com ele. Edmilson, eu estou indo me batizar agora. E eu queria muito te animar a estudar a Bíblia. Eu sei que você está passando um momento difícil, mas eu tenho a solução para isso. É a palavra de Deus. E aí ele falou assim, não, a Tânia já me chamou, a Tânia é a pessoa que me chamou para estudar a Bíblia, que era do mestrado também, e era colega dele. A Tânia já me chamou, mas eu não creio na Bíblia. Falei, outra oportunidade vai vir depois e eu vou encorajar ele de novo. E eu fui pro batismo, cheguei 10 da noite lá, fui batizado, amém? Passou 2 dias, isso era quinta-feira, então no sábado, aconteceu algo muito triste. O Edmilson, ele acabou se jogando ali no trilho da Clínicas, metrô Clínicas. Ele acabou tirando a sua própria vida. Ele sentia muita dor de algumas coisas que estavam acontecendo na vida dele. E eu só soube disso no dia seguinte, no dia que foi apresentado na igreja. E quando eu fui apresentado, eu falei exatamente sobre urgência. Eu não queria esperar domingo, eu queria quinta-feira. Foi exatamente o dia que eu vi ele pela última vez. E eu compartilhei sobre isso sem saber. Quando eu voltei do culto e fui para a sala do mestrado, onde eu estudava, aí eu recebi a notícia. Meu outro colega, ele estava ligando, ele estava falando com o policial para poder fazer o reconhecimento do corpo. E, nossa, foi muita dor para mim. Era alguém que eu estava todos os dias, gostava muito dele, um dos meus melhores amigos naquele tempo, antes de conhecer o reino. E a Tânia também ficou muito triste. E eu pensei, nossa, eu posso ficar desanimado ou pensar, outras pessoas estão morrendo espiritualmente. Outras pessoas estão com dores. A gente precisa ter urgência. Precisa ter urgência para evangelizar o mundo. Então o que eu aprendi da minha dor? Eu tenho essa marca hoje, essa ferida. Mas eu penso, ela não dói em mim. Por quê? Na verdade, isso me inspira a ter urgência pelas pessoas. É assim que eu vou responder essa ferida. Eu vou compartilhar mais minha fé. Eu vou estudar a Bíblia com as pessoas, para que elas tenham esperança. Para que elas não tirem sua vida, tanto física quanto espiritual. Para que elas possam ter uma vida com Jesus. Amém. Então vamos ter urgência, irmãos. Pessoas estão morrendo aí fora. Vamos ter urgência para causar um impacto nesse mundo. Amém? Amém. A Carol, minha esposa, ela cresceu sem o pai. E isso é uma ferida para muitas pessoas, crescer sem a figura paterna. Ela não conheceu o pai dela, e a mãe tinha que ser pai e mãe ao mesmo tempo. A mãe da Carol é incrível, a Maria, ela estudava, ela trabalhava e cuidava das filhas. Então ela não tinha muito tempo para estar com a Carol, porque ela estava trabalhando o dia todo. Isso deixou uma ferida nela, como deixaria em qualquer pessoa nessa situação. Mas, o que isso provocou nela? Ela teve que amadurecer muito cedo. Porque 8 anos depois que ela nasceu, a irmã dela nasceu. E basicamente a Carol cuidou da irmã dela. A Carol teve esse papel de estar com a irmã dela. E por isso, Deus criou na Carol um caráter de cuidar das mulheres, amém? Eu já era conselheira de mulheres. Porque a Carol, ela olha para a ferida dela e pensa, essa ferida é para me ensinar algo. Essa ferida é para me levar a cuidar de outras mulheres como eu fazia com a minha irmã. Então não olha para suas feridas de forma negativa. Isso é do passado. Agora que você se batizou, só ficou a marca. A dor já foi embora. Amém. Então todos nós temos traumas, mas Jesus ele toca de tal forma que não dói. Ele toca nossos corações, nós temos encorajamento, amém? E por isso Tomé acreditou em Jesus, porque ele tocou na ferida de Jesus. Amém. Muito bom, irmão. Então o desafio para nós hoje é olhar as feridas do passado, nossos traumas, mas não como algo que dói, mas como marca de guerra. Sabe, quando um soldado vai para a guerra, pode até ser amputado por causa, enfim, de uma batalha, mas todos os outros soldados, depois da guerra, olham para ele e falam, nossa, isso é marca de guerra. Esse homem lutou e venceu na guerra. Amém? Não tem a perna, mas é um herói. Incrível. E é assim que Deus nos vê, como soldados incríveis para Deus. Amém?
Nós temos marcas de guerra, nós temos traumas do passado, mas nós superamos. Irmãos remanescentes, aqueles que foram do antigo movimento, que estão bastante tempo na igreja. Irmãos, vocês são uma inspiração para mim. Como vocês passaram por muitas situações difíceis, inclusive na própria igreja, vocês passaram por dificuldades, muitas dificuldades em 20 anos, 30 anos, e vocês estão aqui com Deus. Vocês estão em pé, por quê? Porque vocês entendem que é uma marca. A dor já ficou para trás, mas a marca faz te lembrar que você é um discípulo, amém? Amém. Então olhe para as suas vidas e pense, eu quero ser assim. Eu quero viver fiel até o fim, amém? Amém. E o último ponto, ponha a mão em seu lado. Ponha a mão em seu lado. A última coisa que Tomé fez para crer foi colocar a mão no lado de Jesus. O que é o lado de Jesus? Já parou para pensar? Será que é o lado direito, a esquerdo? Alguns dizem que é o lado esquerdo de Jesus. Porque a pleura do coração, foi quando se a lança perfurou Jesus nesse lado, a pleura ela tem uma mistura de água com sangue. E aí derrama água e sangue, como aconteceu. Então aqui as pessoas confirmam para mim, quem entende do assunto também. Se você olhar João 19, do 31 ao 37, você vê que os soldados romanos, depois de ver Jesus morto, foram lá, espetaram Jesus com a lança e saiu água e sangue. E aí cumpriu a escritura de Zacarias que fala, olharão para aqueles quem transpassaram. Eu parei pensar, nossa, o que é a marca da lança? Tem uma escritura em João que mostra. 1 João 5, do 6 ao 8. Vamos, Caio. Vamos, Caio. 1 João 5, do 6 ao 8. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. O Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Então quando Jesus foi espetado ao lado, derramou água e sangue. Por quê? Porque água representa a purificação e o sangue representa vida. E o Espírito, junto com esses dois, são unânimes no que é? No testemunho. Então quando o soldado espetou Jesus e vazou água e sangue, isso foi um testemunho de que Jesus estava morrendo por nossos pecados e ressuscitando para nos trazer vida e purificação. E esse é o significado da marca do lado de Jesus. Para pensar, o sangue de Jesus nos salva, verdade? Mas qual sangue? Foi o sangue quando ele suou gotas de sangue no Getsemane? Não. Foi o sangue que ele derramou por causa da coroa de espinhos aqui na região da cabeça? Não. Foi o sangue do chicote, dos açoites? Não. Foi o sangue que ele derramou enquanto ele estava na cruz? Não. Qual foi o sangue do cordeiro que nos salvou? Foi o sangue depois que já estava morto. Porque o cordeiro, quando ele sacrificava no sistema da antiga aliança, não era quando ele estava vivo que aquele sangue contava como purificação, era depois de já morto. Aquele sangue era aspergido sobre o santuário e é aquele sangue que trazia a purificação. Então o sangue de Jesus que nos trouxe purificação foi o sangue da lança. O sangue do cordeiro já morto. E é ele que nos traz purificação, amém? Então, quarto ponto de hoje, põe a mão em seu lado. Então, água e sangue são testemunho. Significa que nós temos que ser testemunhas de Jesus, amém? Nós temos que testemunhar do Evangelho da ressurreição. A boa notícia é que Jesus ressuscitou dos mortos e nos traz vida e purificação. Então, eu quero animar vocês com o exemplo do Diego. O Diego tem sido um exemplo da marca da água e do sangue. Porque o Diego tem testemunhado da fé. O Diego, olha só, essa semana, ele compartilhou a fé com 100 pessoas por dia. Ele evangelizou 100 pessoas por dia, 500 pessoas, pegou 50 contatos, amém? Por que ele fez isso? Porque ele ama Deus. E quem ama Deus testemunha da água e do sangue. Quarta-feira a gente tem o culto de homens. Normalmente a gente vai para o culto às 8 da noite. E aí a gente tem o culto e depois o que a gente faz? Tem convívio e vai para casa, não é assim? Mas não o Diego. Ele estava com esse álbum e falou, nossa, eu ainda não cheguei em 100. Ele saiu do culto e foi para São Judas evangelizar. E aí os discípulos, Davi, o Kevin, o Léo, eles viram isso.
Nossa, você está indo evangelizar? Mas já teve culto, acabou o dia. Não! Você me animou, eu vou com você. Eles foram juntos e eles compartilharam a fé na São Judas, amém? Então você vê, quando tem um discípulo testemunhando sobre as marcas do Cordeiro, outros discípulos ficam animados e têm fé também. Então eu quero animar você a colocar a mão no lado de Jesus, ou seja, de sentir o testemunho de Jesus fluindo por você. Seja instrumento de Deus para levar a palavra dele para outras pessoas, amém? Então eu quero animar você a evangelizar, a compartilhar a sua fé radicalmente todos os dias. É esse testemunho que as pessoas precisam ouvir e é isso que vai gerar fé para elas, amém? Então, irmãos, em conclusão, o que a gente viu hoje? Nós vimos 4 pontos da fé de Tomé. Como ele construiu fé em Jesus. Primeiro, esteja sempre com discípulos. Não falte nos cultos. Venha nas reuniões o máximo possível. Porque vindo nos cultos, isso dá fé. Porque você vê Jesus. Segundo ponto, veja as marcas dos pregos. Temos marcas na nossa vida do passado. Mas se a gente olha a transformação, ou seja, o processo de cicatrização e como você superou aquela dor, você fica animado, amém? Então quando você vai confessar seus pecados no estudo bíblico, você vai estar expondo essas feridas. Falando, eu não só tive essa ferida como você tem, mas eu superei, eu vou te ajudar a superar também. Amém. Terceiro ponto, toque onde estavam os pregos. Vamos tocar no coração das pessoas, amém? Com muita sensibilidade, mas vamos entender que essa ferida é para o nosso bem, que a gente lembra de onde Deus nos tirou. E quarto ponto, ponha a mão em seu lado. Vamos entender, irmãos, que a lança que perfurou Jesus é o que nos trouxe o sangue que nos purifica hoje, amém? Amém. E quando a gente se batiza, a gente tem contato com a água do batismo que nos purifica, espiritualmente falando, e o sangue de Jesus que morreu por nós. Então nossas marcas do passado lembram nossas dores, mas as marcas de Cristo nos lembram do nosso alívio em sermos salvos por meio da fé em Deus. Vamos a todo o coração, vamos trazer pessoas para que essa sala fique lotada. Vamos fazer o testemunho de Jesus nesse mundo, irmãos. Vamos mostrar como que o sangue do Cordeiro pode ter eficiência na vida das pessoas. Vamos trazer mensagem de fé, de ânimo e de superação. E para Deus seja glória. Amém? Amém.